primeiro a gente tem a questão seguinte, olha, demônios existem? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Demônios existem? Satanás existe? Ele é uma entidade real? Acho que essa é uma pergunta importante, porque quando a gente vai para um mundo cada vez mais racionalista e uma tendência, inclusive, da academia, da própria teologia, dos teólogos dentro da academia, de serem mais racionalistas e serem mais pé no chão, vamos dizer assim, acabam trazendo essa questão em pauta, de que talvez o que a gente esteja tratando aqui como demônio ou como Satanás, seja como for, é uma construção histórica e que não exista. A verdade é que é um ser que nós criamos, né? São, na verdade, nada mais, nada menos do que uma projeção das sombras. Exatamente, né? E eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer, né? Se Satanás ou se os demônios existem, né? Isso é um ponto importante, porque aqui a gente já separa, né, os meninos dos homens, né? Então aqui pelo menos do ponto de vista do cristianismo, que a gente acredita, que a gente segue, eu posso dizer com toda certeza que sim, né? A gente tem com muita clareza lá Jesus apontando, e os evangelhos, e o livro de Apocalipse apontando a existência de demônios e a existência de um mal, né, real, ou seja, de um mal que existe num mundo, especificamente. Pode não ser necessariamente o nosso mundo, mas ele é um mal que ele existe. Ele não Deixa eu só, desculpa interromper, né? Mas o próprio fato dos fariseus, né, acusarem Jesus, né, de estarem endemoniado, né, já indica que no imaginário judaico, na teologia, em setores da teologia judaica da época, já havia o reconhecimento dessas forças espirituais, né, atuando. Como eu disse, no judaísmo existe uma tendência de entender que Satanás não é um ser demoníaco, mas não é uma tendência geral. Então, quando a gente olha, por exemplo, o farisaísmo lá do primeiro século, a gente vê a tendência deles olharem a existência de demônios e tal. Muitos vão dizer, mas isso aqui vem depois do contato do mundo hebreu com o mundo persa, né? Então você tem lá no mundo persa toda esse mundo espiritual muito forte, e ali os hebreus beberam dessa fonte, né? E a partir dali você tem essa visão farisaica, né? E que é muito particular depois do Segundo Templo, né? Então, a partir do Segundo Templo, você tem muito mais forte essa visão aí a respeito de demônios, de anjos, etc. Né? Antes do Segundo Templo, isso não era tão forte, né? Mas voltando de novo à questão da existência, né? Então, assim, quando a gente olha para os evangelhos e olha para o que está escrito nas cartas, a gente vê claramente de que existe sim uma entidade. É diferente dizer que existe uma entidade de dizer que existe um mal ontológico, né? Um mal como um ser existente, né? Eu acho que o Carlos deixou isso muito claro quando ele começou a falar dele, para fazer essa distinção, né? De que não existe um Deus bom e um Deus mau, né? Não existe uma antítese de Deus, né? O que existe sim são seres que caminham para uma direção oposta à direção de Deus, né? E esses seres são tanto seres humanos como seres angélicos, né? E aí a gente consegue delimitar essa questão de que, se existem esses seres, né, do ponto de vista da descrição do Evangelho, né, por que a gente, por um lado, do ponto de vista acadêmico, a gente acaba negando a existência? Aí também tem um outro lado, que é o oposto, negando a existência desses seres, simplesmente dizendo que não, são construções e que eles não existem. E porque, ao mesmo tempo, a gente, quando dá valor à existência, a gente dá tanto valor assim, né? E aí é realmente algo que eu não sei explicar por quê, né? Eu acho que aí a gente tem aí um problema que talvez não tenha resposta.